Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 11. E a nossa meditação, vamos fazer a leitura do capítulo completo, mas a nossa meditação dá-se a partir do versículo de número 16. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é Os Falsos Apóstolos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Os falsos apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Mas já em tudo nós nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Por que graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei, eu, para vos servir, recebendo dela salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não sou, porque não amo, porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os teus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós iremos meditar, eu disse, a partir do versículo 16. Mas eu estou me dando por conta aqui que tem alguns versículos aqui que eu não meditei com os irmãos. E a riqueza da palavra é muito grande. E eu preciso aproveitar, esta riqueza dessa palavra, porque ajuda a esclarecer cada vez mais e mais o nosso entendimento. Não somente dos irmãos, mas como também o meu próprio. A gente vai meditando, a gente vai lendo, e o Senhor vai nos dando graça e vai nos mostrando em cada versículo os pontos importantíssimos que o Senhor vai nos revelando através da tua santa palavra. É coisa tremenda. Nós vamos meditar aqui a partir do versículo de número 5, que diz, no versículo número 4, porque se alguém vos for pregar outro Jesus, que não vos temos pregado, ou recebeis outro Espírito,
que não recebeste outro evangelho, ou recebeste outro evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente a vós. Paulo, irmãos, está falando nesse versículo, né, exatamente, né, que muitas vezes nós não temos uma leitura, né, tão fluente, né? Muitas vezes a leitura que nós façamos não é uma leitura de pessoas que fazem assim com total desenvoltura, né? Sempre sabendo, reconhecendo que tem pessoas que têm uma melhor desenvoltura, né? Que consegue, né, de certa forma, dar um desfecho de uma leitura até bem mais inteligível que a nossa, né? Mas eu conheci um grande homem que quando ele estava lendo a mensagem, a dificuldade era grande, né? Era grande a leitura, a dificuldade para poder fazer uma leitura correta, né? Respeitando os pontos, as vírgulas e os acentos na leitura. Mas quando ele fechava a Bíblia, que ele ia para a meditação, aí ninguém parava na frente dele, né? Ele realmente tinha assim um poderio extraordinário na força da palavra. E é disso que Paulo está falando, né? Que muitas vezes ele poderia não ter uma tão grande eloquência na palavra, na leitura da palavra, né? Mas no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, na graça e na revelação que provém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do teu divino Espírito Santo. Aí não tinha quem pudesse levá-lo, né? Ele conseguiria ter o mais perfeito entendimento quando ele estava exatamente na meditação com os irmãos, né? Então é disso que Paulo está falando aqui, né? Como disse Paulo, como disse o Senhor para Paulo, né? Paulo certa vez ficou muito aborrecido, ficou muito triste, porque ele viu uns acontecimentos acontecendo na vida de algumas pessoas e via não acontecendo na vida dele, né? E aí Paulo então ficou triste, meio aborrecido, e ele ficou meio choroso, né? E aí o Senhor respondeu para ele, né? A minha graça te basta. Ou seja, o homem na vida de um modo geral, né, nós somos salvos por 3 passos da maior importância. O primeiro deles, a fé. O segundo, né, a justiça, né? A justiça da qual nós fazemos todas as coisas, né? A forma que nós vivemos de forma justa, honesta, honrada, transparente, a não deixar nenhum tipo de contestação, né? E pela graça que nos é dada, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é disso que Paulo fala nesse versículo aqui, exatamente para que as pessoas entendam que não é porque o homem tem uma fluência grande na leitura, né, que ele tem grande conhecimento e sabedoria nas coisas que vêm de Deus. Porque as coisas que estão escritas no livro, de um modo geral, né, a sabedoria do homem, né, dos doutores, dos maiores, dos congressistas, né, está na sabedoria humana. Mas o homem de Deus é somente através do Espírito. Eu já falei, volto a dizer, eu conheci irmãos completamente analfabetos, né, que não tinha nenhum entendimento de letra nenhuma, né? E em compensação, como esses irmãos, estas irmãs, esses varões, essas varoas, esses servos e servas de Deus, era e continua sendo usado nas mãos de Deus, sem leitura nenhuma, né? E é disso que Paulo está falando aqui, né? Paulo fala aqui no versículo de número 6 exatamente isso, né? E eu sou, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, né? E se sou rude na palavra, né? Ou seja, se eu tenho pouco entendimento na leitura, se eu tenho pouca fluência, né? Se eu leio mal, se eu não consigo ler tão bem, fluentemente, né? De maneira que as pessoas possam entender claramente aquilo que eu estou lendo, né?
se eu não consigo respeitar ou interpretar corretamente os pontos, vírgulas e acentos que vem na palavra. Porque são muitos pontos, né? Tem o ponto final, tem o ponto de exclamação, tem o ponto que nós chamamos o ponto de interrogação, que cada um dá uma conotação diferente na palavra, na frase. Cada um dá um sentido diferente, né? O ponto e também a vírgula, né? E o acento agudo e o acento, no meu tempo nós falava acento circunflexo, né? Hoje fala acento conflexo, né? Então, de modo que cada um desses pontos e acentos dá um entendimento, muda o entendimento da palavra, da frase. Cada um deles mudam, né? Então, é disso que Paulo está falando, né? Aleluia, Pai. Né? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Né? E quem são os apóstolos, irmãos, levantados por Deus? Os excelentíssimos, né? Os excelentes e excelentíssimos são os 12, né? São as 12 colunas da igreja lá no céu, que vão representar as 12 tribos de Israel. Então não tem ninguém maior do que eles, né? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a Santíssima Trindade, somente o Deus Trino é maior que os apóstolos lá no céu. Ninguém maior que eles, né? Vão sentar nos 12 tronos de Israel, representando as 12 tribos de Israel, para julgar o mundo inteiro. Como também todos nós crentes, também iremos junto com eles, também ajudar a julgar o mundo. É coisa tremenda. Tem um lugar que fala inclusive os anjos, né? Que nós iremos julgar, né? Também os anjos. Tem um lugar que fala isto, né? É tremendo, irmãos. É coisa extraordinária, né? E Paulo está aqui elucidando a mente dos irmãos, para que os irmãos tenham pleno conhecimento. Eu falo muito isto, né? Um conhecimento das coisas corretas. Eu falo muito isto, né? Um perfeito entendimento das coisas corretas. É necessário ter um perfeito entendimento das coisas corretas, né? E Paulo está falando exatamente isso aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E ele dá um passo atrás, esse I, com essa vírgula condicionado. E se sou rude na palavra, se não sou tão fluente, se não sou tão inteligível, né? Se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Que é exatamente a excelência do conhecimento, da sabedoria, né? do entendimento. Né? E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, que é o mais profundo conhecimento. Né? A palavra de Deus revelada, o Espírito Santo do Senhor, os dons espirituais, os 9 dons espirituais, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os 9 dons espirituais, né? O primeiro deles é o dom da palavra da sabedoria. O segundo é o dom do conhecimento, o dom da ciência. É coisa tremenda, né? E Paulo está mostrando para os irmãos, né? E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, não na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, é como disse o próprio Jesus: estou convosco há tanto tempo e não me conheceis? Né? Jesus disse isto certa vez a um dos apóstolos. Estou convosco há tanto tempo e não me conheceis? Né? Porque um dos apóstolos falou para Jesus: Senhor, Jesus estava numa explanação tremenda da palavra de Deus. Mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus olhou para aquele apóstolo, né, e disse para ele: estou convosco há tanto tempo
e não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou nele e o Pai está em mim, e isso basta. Aleluia, Pai. E Paulo fala exatamente isso. Se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente a vós. Ou seja, não existe nada em mim oculto a vocês. Vocês me conhecem, como dizia uma expressão antiga, né? De cor e sortilhado. Vocês me conhecem. Né? Me conhecem por fora e pelo avesso. Né? Não tem nada em mim escondido. Nesse tempo que eu estou convosco, eu me fiz vocês conhecer a mim totalmente. Né? Eu sou o que sou. Né? Paulo dizia para eles. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E perguntou para eles: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Ou seja, esse tempo todo que eu estou convosco, eu nunca pedi um centavo a nenhum de vocês para minha sustentação. Né? Pequei por acaso nisso? De não ter pedido? Né? E ele continua falando. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Né? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo deles salário? Né? Ou seja, cobrei de outras igrejas para que eu servisse vocês de graça? Não, de graça eu vos sirvo aqui, e de graça também tenho servido de lá. Da mesma forma, da mesma sorte. É disso que Paulo está falando. Por que vocês estão duvidando de mim? Por que vocês não creem? Vocês me conhecem de cor e sortilhado, por dentro e por fora, me conhecem por dentro e pelo avesso. Né? Por que não crê? Né? Se eu prego a vocês o Evangelho genuíno, real e verdadeiro, o Cristo crucificado e ressuscitado, ressurreto. Né? É disso que Paulo está falando. Né? Louvado seja Deus. Né? Recebendo salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque Paulo trabalhava, irmãos. Todo lugar que Paulo chegava para poder abrir igreja e pregar o Evangelho de Cristo, durante toda a sua vida, Paulo tinha um emprego, Paulo tinha uma profissão, né? Trabalhava por conta própria, não era um emprego, ele tinha uma profissão, ele era autônomo. Paulo era construtor de tendas. Então, para ele se manter, para comer, para beber, para viver, Paulo trabalhava e produzia com as próprias mãos. Né? É disso que ele estava falando. Né? Ele estava ali pura e simplesmente, exclusivamente, por amor das almas, pela salvação das almas, pregando o Cristo crucificado, ressurreto, para que os irmãos alcançassem a salvação de Deus, tivesse vida e vida com abundância. Por que vocês não creem? Está duvidando por quê? Né? Em que fui pesado a vocês? Né? É disso que Paulo está falando. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós, em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ou seja, não vivi, não vivo e não viverei às custas de vocês. Viverei às minhas próprias custas. Né? Aqueles irmãos que doam, que fazem doação, né? Porque receberam a graça de Deus e o Senhor preparou. E os irmãos, por gratidão, ajudam a obra de Deus. Né?
E todo o investimento é colocado na obra de Deus, né? Embora a palavra de Deus afirma em Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? Não se marra a boca do boi que pisa o grão. O obreiro é digno do seu salário, né? Não se tapa a boca do boi que pisa o grão. O obreiro é digno do seu salário. Deus fez assim e assim é. Mas para aqueles que duvidam, para aqueles que não creem, para aqueles que murmuram, para aqueles que fecham a mão, para aqueles que têm medo de ficar pobre, não quer ajudar, não quer doar, né? Deus dá graça aos seus servos, né? Dá graça, Deus dá virtudes, né? Deus dá, né? Deus alimenta, Deus sustenta os seus servos de forma surpreendente, que aqueles que não querem não sabem como aquilo acontece. E os irmãos crescem cada vez mais e mais, né? Enquanto aqueles que amam o dinheiro, né, amam o seu dinheiro, não querem ajudar a obra de Deus, né, os irmãos cada vez mais crescem de forma que eles não conseguem entender como é que isso é possível, né? Mas é Deus, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É simples assim, irmãos, com aquele que crê em Deus, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados como nós, né? Essa expressão de Paulo aqui no versículo 12 me lembra uma frase que eu tenho usado de forma geral com os irmãos. Ao recomendar a vigilância, né? O Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. Eu falo, quando alguém fala alguma coisa, né, que contraria a palavra de Deus, de um modo geral, eu exorto dizendo, né, eu exorto a pessoa dizendo, não dê lugar ao diabo. Porque o diabo, ele não precisa de motivo, e sim de ocasião, né? Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo, Satanás, demônios, né, não precisam de motivo, e sim de ocasião. É isso que Paulo está falando aqui. Eu digo isso também sempre, né? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar. O que eu faço, vou repetir, versículo 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, né? E quem são os que buscam ocasião? Né? São os adeptos, são aqueles que dão lugar ao diabo, né? O diabo usa, né, os seus adeptos, os seus seguidores, né, exatamente para poder virar contra as pessoas de bem, de um modo geral. Contra aqueles que nada fez, contra aqueles que nada faz, contra aqueles que somente busca, né, para si próprio e também para todos os outros, aqueles que os ouvem e os veem, a santificação do corpo, alma e espírito, para que possa ganhar o céu, né? Mas o diabo usa os seus adeptos, os seguidores, né? Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, né? Os famosos,
deixa ele vai ver, ele me paga, ele não pede por esperar, né? São adeptos de Satanás, dão lugar para o diabo, que vive o tempo todo maquinando como fazer o próximo tropeçar, né? É disso que Paulo está falando, né? Mas o que faço farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, né? Ou seja, Paulo indo, como a palavra de Deus recomenda, vai, exorta, ensina e repreenda com amor, né? E o diabo não achará ocasião, hipótese alguma, na boca daqueles que dão ouvido à santa palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus que sai da nossa boca, pelo evangelho de Cristo que nós pregamos, pela nossa santificação de corpo, alma e espírito, também todos à nossa volta são santificados. Mesmo aqueles que estão longe, mas que ouvem a palavra que pregamos diariamente, a oração que façamos diariamente. Basta que eles abram os ouvidos que estão no coração para ouvir e buscar o entendimento. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados e em apóstolos de Cristo, né? Ou seja, o diabo, Satanás, transfigura em anjo de luz, né? E os seus adeptos, seus seguidores, né, agem da mesma forma, né? São falsos obreiros, falsos mestres, falsos pastores, né? Tudo isso, essas pessoas todas são obreiros, mas cada um tem um título, né? Pastor, presbítero, diácono, né? Evangelista, né? Mestres, doutores, tudo isso é título, né? Resumindo, todos juntos ou individualmente, cada um ou todos nós juntos, somos todos obreiros. Trabalhamos na obra de Deus, né? E aí Paulo fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo, né? E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, né? Ou seja, para enganar. São falsos, sabe que são, têm prazer em servir ao diabo, mas mentem. São exatamente os lobos vestidos de pele de cordeiro, como diz a ação da palavra de Deus. São lobos devoradores, são bodes, né? São cabritos, né? Lobos devoradores, vestidos, né? Ou transvestidos de pele de cordeiro, né? Exatamente para enganar, para conseguir atrair, né? E arrastá-lo junto consigo, né? Após Satanás, né? E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, Deus não vai perdoar essas pessoas, esses falsos apóstolos que Paulo está falando aqui, né? Transfiguram em ministros da justiça de Deus, para perverter o Evangelho de Cristo. E terão que dar conta de todas estas almas naquele dia da vinda do Senhor, no dia do Senhor. A palavra de Deus afirma que o Senhor colocará, né, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Chegarão em fila diante do Senhor. Queira ou não queira, todo joelho se dobrará e vão chegar na frente do Senhor, né? E o Senhor ali vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os bodes, os lobos devoradores,
os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos evangelistas, os falsos presbíteros, os falsos diáconos, são todos, os falsos mestres, são todos obreiros fraudulentos. Né? É disso que a palavra está falando. E o Senhor vai falar, e a palavra que o Senhor vai dizer naquele dia, né? Vão ali rastejando aos pés do Senhor, falando que, Senhor, em teu nome, eu curei, eu orei, expulsei demônios, vai falar um monte de coisa. E o Senhor simplesmente vai falar para os tais: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória.